Olha, a coisa tá feia pro Trump e o Bolsonaro já vai entrar em desespero. Chegou um novo escândalo agora, que é talvez o maior escândalo das últimas décadas nos Estados Unidos sobre algum presidente, que é o Donald Trump não paga seus impostos. O New York Times teve acesso a décadas de impostos do Donald Trump e viu como ele usa meios mais ou menos ilegais, mais ou menos, eu vou explicar por quê já, para não pagar impostos. Teve ano em que o Donald Trump pagou menos de $1.000 em impostos, $750. Teve ano em que ele não pagou absolutamente nada em impostos. Então, enquanto a maioria dos norte-americanos pagam entre 11% a 37% em impostos, o Donald Trump não paga absolutamente nada e ele é bilionário, olha só. A gente vê que no mundo capitalista, os bilionários nunca pagam impostos, seja legalmente ou ilegalmente, eles dão um jeitinho para roubar. Quem paga imposto somos nós, os otários, porque os bilionários não pagam nada. Até no Brasil eu lembro que o Joesley Batista, o bilionário dono da JBS, que pagou propina a mais de 2 mil políticos, teve um ano em que ele pagou menos de 150 mil reais em impostos, sendo que naquele ano ele ganhou mais de 300 milhões de reais. Então como é que ele pagou tão pouco? Eu posso até explicar mas ele pagou pouco porque bilionário não paga imposto, só nós que pagamos. E o Trump tá com um problemão porque nos Estados Unidos esse tipo de coisa, derruba presidente e 2, se não derrubar, faz com que perca a eleição. Não é igual aqui no Brasil em que o Bolsonaro tinha funcionário fantasma lá, aval do açaí, ficamos sabendo disso 2, 3 semanas antes da eleição, ninguém tava nem aí, o pessoal, mito, pessoal. Tem muito norte-americano que é imbecil igual o bolsonarista, mas olha, até pior do que o bolsonarista, mas a maioria da população não se deixa enganar tanto assim. Tanto é que o Donald Trump não ganhou. O Donald Trump ele teve 3 milhões de votos a menos que a Hillary Trump. Só ganharam porque a democracia dos Estados Unidos é um lixo. Eles chamam de a maior democracia do mundo, mas não é a primeira vez que a pessoa tem menos votos e ganha a eleição. Você considera a democracia o cara ser presidente com menos votos? Pois bem, comenta aí. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes, um segundinho. Se você quer ver o fim de Bolsonaro, Donald Trump, de todos esses bandidos, assassinos, genocidas, um segundo, curte o vídeo e fica aqui o botão, se inscreve no canal. Um segundo é de graça se inscrever no canal e você ajuda porque aqui a gente faz oposição a esses lixos humanos todos os dias. Então, um segundinho de graça. E além da gente fazer oposição, a gente também coloca outdoors. Ó, esse aqui é o nosso outdoor em Curitiba que vai ser renovado nessa semana já. A gente vai colocar agora imagens sobre a alta dos preços do arroz, do óleo, do feijão. Tem outdoors em várias cidades do Brasil que a gente está colocando. Na semana passada colocamos mais um painel em Florianópolis e mais um no Rio de Janeiro, falando sobre os 89 mil reais que a Michelle recebeu, e ela está até tentando censurar a música do Detonautas, né? E temos também carros de som, ó. Hoje o nosso carro de som está rodando em Belo Horizonte, mas aqui tem um vídeo do nosso carro de som em Curitiba, olha só que legal. Fala Michelle Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego aumentou? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Isso é o nosso carro de som, rodou por 8 horas no sábado em Curitiba e vai rodar hoje de novo e já nessa semana vamos rodar de novo e tá rodando também em Belo Horizonte das 9 às 17 horas, Belo Horizonte e Contagem, o nosso carro de som em Belo Horizonte. Já fechei em Natal, estamos fechando em Campinas e estamos tentando agora no Rio de Janeiro e em São Paulo para continuar denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com essas coisas do canal, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou rola até o primeiro comentário, lá tem conta bancária, PicPay e Apoia-se. Também temos um novo projeto que é o Plantão Lula. A gente vai pegar os vídeos do Lula, que ele faz umas lives intermináveis, e tem muita gente que não tem tempo de assistir 2 horas de live. A gente vai pegar trechos de 10 minutos, 8 minutos, trechos curtinhos, direto ao ponto, cortar e jogar lá no Plantão Lula. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição e aí você se inscreve lá no canal. Se você é Lula 2022, inscreva-se lá no Plantão Lula. Vamos ajudar começar desde já a montar uma estrutura forte para 2022 o Brasil conseguir eleger a esquerda de volta e voltar a ter ordem e progresso. Porque aqui, ó, até na bandeirinha eu tirei, o Brasil não tem ordem e progresso já faz 4 anos desde o golpe. Então, aproveita um segundinho e se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre o Donald Trump que está com um problemão. Olha só, como o Donald Trump fazia para não pagar impostos é o que todo mundo deve estar se perguntando desde o começo. Pô, Thiago, eu pago imposto
E o Donald Trump, bilionário, não paga. O que ele fez? Olha só o que o Donald Trump fazia. Tem uma coisa, você só pode pagar imposto se você teve lucro. Quer dizer, imagina, você é assalariado, então você tem lucro na sua vida, o seu salário é o seu lucro. Pois bem, se você tem uma empresa, a sua empresa dá lucro, você paga imposto sobre o lucro. Mas e se a sua empresa der prejuízo e não der lucro? Você paga imposto? Não. Então o que o Donald Trump fazia? Ele tem um conglomerado de mais de 500 empresas. Ele não colocou essas empresas com ações na Bolsa de Valores. Mesmo sendo empresas, muitas delas multinacionais, ele não colocou na Bolsa de Valores, então ninguém sabe o real valor dessas empresas. Porque quando alguém está na Bolsa de Valores, a empresa torna-se de capital aberto e você sabe exatamente quanto vale a empresa. Por isso que fala, a Apple vale 1 trilhão. Por quê? Porque as ações da Apple valem um preço tal e a Apple tem um número tal de ações. Você fazendo uma matemática simples de quantas ações vezes o valor da ação, você tem o valor de mercado de uma empresa. E aí as empresas que têm ações na Bolsa de Valores são obrigadas a publicar, exatamente para os investidores, para alguém saber antes de comprar ou de vender, são obrigadas a publicar todos os ativos financeiro, tudo que é relatório financeiro da empresa, eles são obrigados a publicar. E aí, não estando na Bolsa de Valores, o Trump não precisa publicar nada disso. Nada é público nas empresas dele, mas é um conglomerado de mais de 500 empresas. O que ele faz? Ele pega algumas dessas empresas e fala que estão tendo prejuízos milionários. Como? Ele começa a colocar despesas pessoais dele, Donald Trump, por exemplo, ele tem um avião, tem um jatinho. Um jatinho não é uma coisa barata. Ele coloca na conta de uma empresa qualquer. Imagina que uma empresa que já ia dar prejuízo ou ia dar um lucro pequenininho, ele fala, não, deu um prejuízo gigantesco porque tem aqui os gastos do avião, mas o avião é dele, não é da empresa. Então ele fala o quê? Que a empresa deu prejuízo. Se a empresa deu prejuízo, vai abater do lucro de alguma outra das empresas dele. E ele começou a colocar gastos que é uma coisa assim inacreditável. Ele falou que teve um ano que ele falou que gastou mais de 70 mil dólares em cortes de cabelo. A gente sabe que ele tem um topete bem famoso, mas 70 mil dólares em cortes de cabelo e ele colocou na conta de uma das empresas. Por quê? Na conta, na declaração de imposto de renda. Por quê? Para falar que deu prejuízo à empresa. Corte de cabelo é um gasto pessoal dele, não é um gasto da empresa. Eu vou, para exemplificar mais fácil ainda, imagina você tem um restaurante. Aí imagina que você vai e coloca, o seu restaurante dá lucro, você ganha lá 2, 3 mil reais por mês de lucro. Pequeno, um negócio pequeno. Aí imagina que você coloca uma despesa que não é desse restaurante nas contas do restaurante. Você fala, gastei 100 mil reais aqui, Você comprou um carro, aí você fala, não, um carro não é meu, é do restaurante. E o restaurante nesse ano deu prejuízo de tanto, porque o carro custou 100 mil. Quando abate das contas do restaurante, vai parecer que deu um prejuízo gigantesco. Esse é só um exemplo, é isso que o Donald Trump fazia. Por exemplo, ele colocou que gastou mais de 100 mil reais em joias para a esposa dele e colocou na conta de uma das empresas. Aí as empresas começam a ter um prejuízo gigantesco. O Donald Trump também, ele tomava muitos empréstimos e parece que ele está devendo muito, muito mesmo. E aí ele conseguia simplesmente não pagar nenhum imposto. Teve ano em que ele pagou zero. No ano que ele foi eleito, ele pagou 750 dólares. A maioria dos bilionários dos Estados Unidos paga, a maioria não, todos eles, a média o New York Times até fez, tem tantos bilionários aqui nos Estados Unidos, a média é que eles paguem 25 milhões de dólares anuais de impostos. O Donald Trump, nesse período todo, pagou em média 1 milhão, uma coisa assim. Bem pouco. O advogado do Trump falou que isso está tudo errado, o Trump falou que é fake news, aí teve uma entrevista hoje de manhã, o Trump falou, isso é fake news, e saiu correndo. Aí perguntaram, por que o povo americano paga impostos e você não? Olha, gente, isso bate na imagem dele, até no núcleo duro do Donald Trump. Aqui no Brasil tem muito gado mesmo, gente que tem problema. O cara bateu a cabeça quando era criança, ou nasceu com um parafuso a menos, não sei. Que fala, imposto é roubo, se ele não pagou imposto, ele é um herói. Quem não paga imposto é herói. Seu gado estatal, quem fala o normal é que as pessoas paguem impostos para que tenhamos serviços públicos de qualidade. Alguém pode até falar, mas no Brasil os serviços públicos não são de qualidade. A culpa não é de quem paga imposto que o serviço não seja de qualidade. A culpa é de quem vota, por exemplo, no Bolsonaro. Olha só, um serviço público que estava com muita qualidade e hoje não tem nenhuma, é o combate às queimadas. Hoje, Belo Horizonte, inclusive quando eu for mostrar o carro de som nosso em Belo Horizonte, vai dar para ver no céu
o céu de Belo Horizonte está meio escuro. Por quê? Por causa das queimadas do Pantanal. O dinheiro do nosso imposto é que iria para combater as queimadas. Inclusive, quando a ONU fez um pedido de investigação do Bolsonaro sobre as queimadas, falou: o Brasil estava avançando muito no combate ao desmatamento na Amazônia nos últimos 15 anos. Quer dizer, governos do PT. O desmatamento diminuiu 82%, o Brasil estava chegando próximo ao desmatamento zero e o reflorestamento estava começando a chegar no nível do desmatamento. Quer dizer, o Brasil estava se mantendo. E aí chegou o Bolsonaro e desfez todas as políticas. É dinheiro nosso de imposto que não é usado. Por exemplo, quando você vai no hospital, tem fila, é dinheiro do nosso imposto que é roubado por alguém. Mais do que isso, no Brasil, bilionário não paga imposto. Como? No Brasil tem uma coisa que chama dividendo. Dividendo é quando você compra ações de uma empresa. Vamos supor, eu acabei de falar da Apple, mas vamos supor, pega uma empresa qualquer, JBS. Vou dar a JBS, que é o exemplo que eu usei aqui. Se você começar a comprar muitas ações da JBS, ações que dão direito a dividendo, no fim do ano, quando a empresa reporta, tivemos tanto de lucro, tanto de prejuízo, se for lucro, parte desse lucro é dividido entre todos os acionistas. Se você tiver ações, você ganha. Dividendo não paga imposto. Não paga. O Brasil é um dos únicos países no mundo em que dividendo não paga imposto. Em outros países, o imposto sobre dividendo é bem pequenininho. E no Brasil está uma discussão. Nem o governo do PT conseguiu fazer uma reforma tributária e tributar dividendos. Por quê? Porque o mercado financeiro fica louco. Meu Deus, imagina dono de banco que é trilionário. Eu tô falando de gente trilionária. Mas, Thiago, não existe trilionário. Existe. Eles escondem o dinheiro, a gente não sabe 1% do que eles têm. Aí imagina esse pessoal tendo que pagar imposto. Não. É por isso que o Joesley teve um ano em que ele ganhou 300 milhões e ele pagou menos de 0,1% de imposto. Por quê? Porque era tudo dividendos. Ele é o acionista majoritário da JBS. Quando a JBS fala, tivemos um lucro aqui de tantos bilhões esse ano, parte desse lucro é dividida entre os acionistas, ele é um dos maiores acionistas, ele ganha 300 milhões e não gasta 1 centavo de imposto. E os 150 mil que ele pagou, foi de algum outro ganho dele. Mas o grosso que eles ganham, que os grandes bilionários ganham, tá em dividendos que não pagam impostos. É assim que é a mamata no Brasil. Então eu, otário, pago imposto, você, desculpa falar, babaca, paga imposto, nós, babacões, pagamos impostos e os bilionários não pagam nada. Aí nos Estados Unidos eles usam isso. O cara é bilionário, ele abre uma empresa, põe um monte de prejuízo ali e aí ele vai ganhando menos imposto. Isso é legal, Thiago? Depende. Depende como foi feito o esquema. No caso do Donald Trump, pelo que se mostrou no New York Times, ainda não se sabe se é ilegal ou não. Mas lembre-se de uma coisa, lá, sonegação de imposto da cadeia. O Al Capone, aquele mafioso famoso, ele foi preso, tinha não sei quantas mortes nas costas. Todo mundo sabia que ele era o líder da máfia, cometia vários crimes. Todo mundo sabia todos os crimes dele, mas ele foi preso por quê? Por sonegação de impostos. Por quê? Porque ele não pagou os impostos, ele tinha muito dinheiro, não tinha como declarar esse dinheiro, quer dizer, tem algum problema aí, e aí ele foi preso por causa disso. Então o Donald Trump está com um problemão agora, e para piorar, tem mais de 300 milhões de dólares em empréstimos do Trump que vão vencer nos próximos 4 anos. Então, o New York Times mostrou na matéria que o Trump fez o quê? Ele tornou as empresas dele um grande balcão de negócios. Então, alguém quer fazer algum negócio com o governo dos Estados Unidos, algum negócio, imagina os negócios sujos que o Bolsonaro faz aqui, o Donald Trump faz igual lá. Alguém quer fazer negócio com o governo dos Estados Unidos, investe na empresa do Trump. E aí você ganha um amigão que é presidente dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, doações para campanha são uma coisa que movimentam mas muitos milhões de dólares. Aqui eu lembro que falava, nossa, político tal ganhou em doação da JBS 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto. Aí uma campanha para a presidência no Brasil, antes da nova lei que proibiu doações de campanha, uma campanha para presidente no Brasil, para quem ganha, custava 100 milhões, 120. A campanha da Dilma da OAS custou muito. Nos Estados Unidos, isso é fichinha, é nada. Nos Estados Unidos a gente está falando de coisa assim de 500, 600, 700, 900 milhões de dólares custa uma campanha presidencial. É uma coisa de louco, é muita grana que rola em campanha presidencial. E aí, o Donald Trump tem das empresas dele, imagina o tamanho do caixa 2 que ele tem a oportunidade de fazer sendo presidente dos Estados Unidos e usando as empresas dele. Inclusive, o New York Times fala no fim da matéria, joga a hipótese, não, eles não podem afirmar porque não se sabe, o Donald Trump vai ter que explicar. Mas ele joga a hipótese de que o Donald Trump virou presidente para isso, para fazer as empresas dele virarem um balcão de negócios,
ganhar muita doação por dentro e por fora, e aí pagar as dívidas dele, porque tudo indica que ele tem várias dívidas e que nos últimos anos ele foi falindo, ele está praticamente falindo, e ele conseguia manter o estilo de vida dele bilionário na base de empréstimos. Quer dizer, aquele cara que falou, eu sou um empresário bem-sucedido, ele não paga impostos, ele é um criminoso que não paga impostos, e ele, nos últimos 5, 10 anos, está falindo e está usando a corrupção. A nova política é essa, são fascistas corruptos que usam a corrupção. No caso do Donald Trump, os fascistas usam a corrupção para enriquecimento próprio. É só ver o Bolsonaro, o Flávio, aí saiu na última semana que ele estava doou. De onde ele tirou dinheiro é o problema. Doou mais de R$1 milhão para a mãe dele, foram 700 mil, mas foi em 2010, em dinheiro de hoje, mais de R$1.200.000 em espécie, dinheiro vivo, ele doou para a mãe dele. De onde ele tirou esse dinheiro? Eu paguei e você pagou, porque é dinheiro roubado. Então, é aí que, se você quer ajudar a oposição a todos esses bandidos da extrema-direita, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal, é a coisa mais importante que você pode fazer hoje. Falou!